paz do Senhor, meus amados irmãos. Chegamos na lição de número 4, a função social dos sacerdotes. Como você sabe, estamos estudando os 27 capítulos do livro de Levítico. Uma grande bênção para a igreja e para todo o povo de Deus. E chegamos então neste domingo, dia 22 de julho de 2018, e o nosso texto áureo está em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo de número 14, que diz: E Jesus ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. A nossa verdade prática diz: as funções do sacerdote iam além da liturgia, iam além do serviço sagrado. Sua principal obrigação era zelar pela santidade e pureza do povo de Deus. Então, nesta lição de número 4, nós vamos fazer a reflexão sobre a função sacerdotal, a função social do sacerdote. Vamos pensar um pouquinho no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 14. Esse assunto sobre a cura de um leproso, ele está nos evangelhos sinóticos. Então você encontra em Mateus, capítulo 8, versículo 1 a 4, e encontramos o mesmo texto em Marcos, capítulo 1, versículo 40, versículos 40 a 45. É o mesmo assunto. E, obviamente, em Lucas, capítulo 5, versículos 12 a 16, que é a cura de um leproso. Bom, eu andei consultando o comentário judaico do Novo Testamento, e aqui tem informações interessantes do primeiro século. No primeiro século, o judaísmo tinha desenvolvido uma lista dos principais sinais que o verdadeiro Messias teria de apresentar como prova. As credenciais messiânicas, então, estão presentes na construção do primeiro século do judaísmo. E interessante que uma dessas credenciais, um desses princípios ou sinais, era curar um leproso. Interessante, não é? Que mais? Outro era expulsar um demônio surdo, mudo e cego. E outros sinais messiânicos se aplicam também aos leprosos. Isso você encontra na Neagim do Talmud e também em Levítico, capítulo 13 e 14. Credenciais messiânicas, e Jesus as apresentou, porque Jesus curou um leproso, Jesus expulsou demônios, Jesus ressuscitou mortos. Então, nessa perspectiva espiritual das credenciais messiânicas, o Senhor Jesus passou, graças a Deus. Mas o texto diz, e Jesus, o nosso textual, e Jesus ordenou-lhe que a ninguém dissesse. Interessante essa ordem de Jesus. Na primeira parte do seu ministério, então, o Senhor Jesus não fez publicidade do fato que ele era o Messias. É plausível pensar que a percepção do povo da Judéia do primeiro século era aguardar o Messias triunfante, o Messias que iria libertá-los do jugo romano, do paganismo de Roma. E esse é um dos motivos que faz com que Jesus fala para ele, proíbe ele de divulgar suas credenciais messiânicas, porque o povo estava aguardando o Messias triunfante, o Messias guerreiro, o Messias rei. E a primeira fase do Messias, da vinda do Messias, é o Messias sofredor, conforme profetizou o profeta Isaías no capítulo 53.
Mas a era messiânica ainda viria, a era messiânica no sentido do Messias triunfante. Então nós temos duas perspectivas messiânicas: o Messias sofredor e o Messias triunfante. O Messias sofredor é o que veio primeiro, mas os judeus do primeiro século estavam esperando o Messias triunfante devido à opressão romana na Judéia. E Jesus disse então: vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Então, essa determinação mosaica está em Levítico, capítulo 14, versículos 1 a 32. Em outras palavras, Jesus disse: faça o que a Torá determina, depois da recuperação dessa doença de pele, essa lepra. Isso manda uma mensagem para a liderança religiosa estabelecida de que o Messias veio e fez a sua obra, fazendo o que apenas o Messias pôde fazer. O testemunho para o povo deve seguir pelos canais oficiais, inicialmente para a liderança. Então, Jesus, ao curar o leproso, orienta ele procurar o sacerdote e fazer tudo conforme a lei determina. Então, a leitura bíblica em classe está em Levítico, capítulo 13, versículos 1 a 6. Nós temos os objetivos específicos, há uma interação com o professor, falando então sobre uma série de informações a respeito dos sacerdotes. Temos uma introdução que também faz o mesmo apontamento em relação ao culto sagrado e um ponto central que diz que as funções dos sacerdotes iam além da liturgia, muito além da liturgia, já que nós estamos analisando a função social dos sacerdotes. Ele tinha então funções clínicas, tinha funções sanitárias e tinha funções jurídicas. Por isso que a lição fala que eram funções além da liturgia. Vamos primeiro verificar o primeiro tópico, funções clínicas. Por que funções clínicas? Bom, libertos do Egito, os israelitas corriam o risco de transmitir à próxima geração enfermidades, entre elas a lepra. Uma doença muito temida na antiguidade. Por isso Deus encarregou então os sacerdotes de inspecionar clinicamente o povo, cuidar do povo. Primeiro, a inspeção da lepra. Nos tempos bíblicos, então, a lepra era uma doença que trazia repulsa, porque ela é uma doença altamente contagiosa. Se Deus não curasse, infelizmente na época não tinha médico que curasse lepra. Só se Deus curasse, porque não tinha como curar. Você vê um exemplo de um general, o general da Síria, o general Naamã, um homem tão importante, e não tinha médico que podia curar ele da lepra. Só Deus fazendo o milagre que fez. O Senhor Jesus, durante o seu ministério terreno, curou diversos leprosos e ordenou seus discípulos que os purificassem em seu nome, na autoridade do nome de Jesus. Jesus, sumo sacerdote. 2. Inspeção clínica. Em sua peregrinação na Terra Santa, os israelitas então não tinham o mesmo privilégio que os egípcios tinham, porque os egípcios eles tinham uma medicina mais avançada, eles tinham conhecimentos de uma série de produtos. Veja que no Egito se desenvolveu coisas interessantes. Por exemplo, os egípcios tinham por costume raspar todo o pelo do corpo. Eles usavam perucas. Era uma maneira de combater as pestilências de piolhos e outras coisas mais. Então veja que era um povo sofisticado. Eles usavam cremes
usavam aquele pintar o olho como se fosse um Ray-Ban, né, porque num sol escaldante que é o Egito. Então eles inventaram o perfume, então a maquiagem. Então eles estavam no nível cultural, em termos de tecnologias, de medicinais, muito mais avançados do que os filhos de Israel. Por isso Deus encarregou então os sacerdotes de inspecionar a saúde pública de Israel. Israel é um povo que realmente teve, através da lei de Moisés, um nível de saúde também muito elevado. Deus fez proibições que têm a ver com a saúde do povo. Só que entra como um preceito religioso, senão o povo não obedeceria. Então muita coisa que você vê ali na lei, você percebe que é o cuidado de Deus em relação à saúde do povo. E caberiam os sacerdotes, caberiam aos sacerdotes levitas, a serem então, fazerem essa inspeção clínica. 3. A limitação do sacerdote. Cabia então aos sacerdotes inspecionar e diagnosticar os leprosos. Era uma função preventiva. Interessante isso, né? Como Deus, na sua sabedoria, faz todo um trabalho preventivo. E hoje nós sabemos que a prevenção que é importante. Os mais antigos diziam aquele provérbio: prevenir é melhor que remediar. Pois é, Deus então, através da classe sacerdotal, ele trabalhava essa ideia de prevenção de doença. O próprio Senhor Jesus então reconhece essa capacidade sacerdotal, esse olhar clínico dos sacerdotes. Por isso que o nosso textuário fala lá que Jesus curou e mandou para um sacerdote, porque ele sabia que os sacerdotes tinham essa capacidade de analisar um paciente. Hoje nós sabemos que essa doença chama-se hanseníase. Ainda é uma enfermidade assustadora, graças a Deus, aqui no Brasil. O Brasil, na década de 50, tinha até locais segregados também, hospitais, era uma coisa muito difícil. Hoje, graças às campanhas governamentais, ainda há alguns anos atrás, havia na televisão brasileira propagandas falando se aparecesse alguma mancha, indolor, era para a pessoa procurar. Então são centros de conscientização do hansenismo. Então é muito importante. Imagina naquela época, né, que não tinha isso, mas o sacerdote tinha um olhar clínico, ele era já preparado por Deus, estabelecido por Deus para fazer então esse trabalho. Então a síntese do item 1 fala: Deus encarregou os sacerdotes de inspecionar a saúde pública do povo de Israel. Há um subsídio bíblico-teológico que vai trabalhar os capítulos 9 e 10 de Levítico. Isso está no Guia do Leitor da Bíblia, que é uma obra publicada pela CPAD, que vai então falar resumidamente o que os versículos do capítulo 9 e 10 apontam. 2. Funções sanitaristas. Então, primeiro, função clínica. Segundo, função sanitarista. Devido aos povos que habitavam em Canaã, tornou-se doentia e contagiosa. Até suas casas e vestes eram tomadas por algum tipo de praga. Não era só a pele do ser humano, mas também havia casas e roupas que também eram contaminadas por, infelizmente, pragas. Para preservar então a saúde do povo de Israel, Deus instruiu os sacerdotes a atuarem também como sanitaristas. 1. Função sanitarista do sacerdote. Como ele ficou e desenvolveu a sua capacidade de especialista em saúde pública. Sua função basicamente então era preventiva. Manter a cidade livre dos focos de doenças.
contagiosas. Então ele inspecionava casas, roupas, paredes. Ele tinha essa função. 2. A lepra na casa. A lepra numa casa tinha início com o aparecimento de manchas verdes e avermelhadas, que via de regra pareciam mais fundas que a superfície das paredes. Então cabia ao proprietário a chamar o sacerdote para receber a instrução do sacerdote. Como sanitarista, ele iria então orientar. Caso a praga não cedesse, então as pedras contaminadas eram retiradas e as paredes eram raspadas. No último caso, o sacerdote tinha autoridade para exigir a destruição, a demolição daquele imóvel. Isso está em Levítico 14:45. Para evitar o quê? Com essa atitude, era para evitar que a praga se propagasse nas demais habitações. Então, a gente viu a questão nas casas, e Levítico fala muito sobre isso. Mas também a lepra nas vestes, nas roupas. As vestes também estavam sujeitas a essa contaminação. Nesse caso específico, trata-se de mofos e fungos igualmente nocivos à saúde. Levítico capítulo 13, versículos 47 a 50. Se a praga se mostrasse resistente, o vestuário seria queimado. Olha, meus irmãos, nós estamos falando de 3.000 anos atrás. Não é uma coisa extraordinária de Deus estabelecer sacerdotes com olhar clínico para ver a pele das pessoas, sacerdotes com olhar sanitarista para cuidar das casas e das roupas da população. Olha que nível que nós estamos falando de um povo que foi escolhido por Deus. Então, a lepra tornou-se, então, devido a isso, um símbolo do pecado. Por isso que a gente fala que a lepra, que o pecado é como lepra, né? Então, resumindo do tópico 2, os sacerdotes exerciam funções clínicas, sanitaristas, examinando casas e pessoas, a fim de evitar que doenças como lepra se propagasse. Há um subsídio que vai falar sobre isolamento com base em Levítico 13, também do Guia do Leitor da Bíblia. E 3, funções jurídicas. Nós vimos que o sacerdote tinha a função clínica, função sanitária e agora a questão jurídica. Então, além dele cuidar da liturgia do culto, o sacerdote tinha outras funções. No livro de Levítico apresenta várias disposições jurídicas a fim de proteger a família, a propriedade privada, mas principalmente a vida humana. Então o sacerdote era um juiz. Primeiro, proteção da família. Era então responsabilidade do sacerdote manter a pureza e a legitimidade no relacionamento familiar. Porque Deus, por meio de Moisés, proibiu o sacrifício infantil, que era algo comum em Canaã, as relações incestuosas, o abuso sexual doméstico, a exposição das filhas à prostituição, a homossexualidade, a bestialidade. Então Deus proíbe terminantemente essas práticas comuns no meio pagão, mas não no meio do povo de Deus. O povo de Deus tinha então uma ética diferenciada porque era santo. Também caberia aos filhos honrar os pais. Isso é importante nessa perspectiva de proteção da família. 2, proteção da propriedade privada. Por isso que aparece aquele termo, não removeis os marcos antigos, para que as pessoas não perdessem então o que era seu de direito e o que era de outrem. Porque Deus declara que a propriedade era sagrada, uma dádiva de Deus que deu ao povo. Por esse motivo, os israelitas tinham que cuidar das suas casas, dos seus campos, com amor e com responsabilidade. As colheitas deveriam ser feitas de maneira a atender à carência dos mais pobres.
Lembra o caso de Ruth e Noemi? Lembra que o Boaz deixava cair algumas espigas, né? Então a lei manda isso mesmo para os pobres, para as pessoas pobrezinhas. Então, textos sagrados, nós podemos observar que o sacerdote tinha a obrigação de supervisionar o uso sustentável da terra. É bonito, né? E 3, a proteção da vida. A vida é sagrada. Então, cabia ao sacerdote inspecionar a edificação das casas para que não houvesse acidentes, né? Casas com parapeito, com proteção, para que não tivesse nenhum tipo de enfermidade, etc. A criação dos animais, caberia o sacerdote estar atento a isso. A preservação da mulher gestante e o filho que ela trazia no ventre. Quer dizer, lutar contra o problema do aborto. Enfim, a vida nas Escrituras é sagrada. Não é à toa que a Bíblia diz, não assassinarás, os 10 mandamentos, não é? Então mencionamos ainda a questão das cidades refúgio, administrada pelos levitas para acolher aquele que tivesse, infelizmente, num acidente, trazido à morte do seu próximo. Então, síntese, o resuminho do tópico 3, os sacerdotes atuavam também como juízes. Então, nós temos as 3 funções, além da função litúrgica, do culto a Deus. O sacerdote tinha função clínica, tinha função, nós chamamos de, além da função clínica, a função sanitária, sanitaristas, né? Quando se fala em sanitária, no Brasil a gente lembra muito de Oswaldo Cruz, né? Foi o grande médico sanitarista que ajudou muito no Rio de Janeiro contra a febre amarela e outras coisas mais, incentivando o uso da vacina para a população. E os sacerdotes tinham uma função jurídica. Nós temos mais um subsídio bíblico-teológico e vem então aqui as considerações finais. A aliança do Senhor com a tribo de Levi era firme e bem conhecida de todo Israel. E através dos seus descendentes, eles deviam ser então um referencial e deveriam então trabalhar para a excelência, para o cuidado do povo de Deus, trabalhar para que o povo de Deus tivesse qualidade de vida. E o Senhor então exigiu excelência e correção dos levitas no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, como devemos agir? Então nós temos que ter a mesma perspectiva, pensar que nós somos o templo do Espírito Santo. Então procurar ter uma vida equilibrada, né? Fazer uma saúde preventiva, ter uma saúde preventiva, sem abusos, ter sobriedade, não viver uma vida desequilibrada, fazendo uma alimentação equivocada, sem fazer um tratamento saudável. É importante ir ao médico, fazer as atividades físicas, é importante ter a casa organizada, se esforçar para ter uma casa que não permita que venha a ser um local, um ambiente de doenças. Nós tivemos campanhas contra a dengue e outras enfermidades, chikungunya, e muitas pessoas deixavam águas acumuladas nos seus lares. Então cabe uma pessoa como um sacerdote de Deus, né? Nós também como servos de Deus, como uma nação sacerdotal, não permitir, irmão. Às vezes tem animais, precisa tomar cuidado, quem tem animalzinho, quem tem terrenos, matos, para evitar animais peçonhentos, animais que possam transmitir doenças. Nós também temos que ter essa responsabilidade sanitária. Também temos que ter um olhar clínico. Se você vê seu irmão e você percebe que ele precisa de um médico, ajudar a encaminhá-lo. E também observar as questões jurídicas. Então hoje não é muito diferente nessa perspectiva de função sacerdotal. E um bom pastor, e um bom sacerdote de Deus, um bom pastor,
ele tem esse olhar clínico também, porque ele cuida das ovelhas, ele sabe se a pessoa precisa de um acompanhamento clínico. Ele visita a casa dos irmãos, ele sabe orientar os irmãos a tomar cuidado com algum tipo de pestilência. Ele pode orientar juridicamente. Quantos pastores hoje também são advogados? Ou se não são advogados, são bacharéis em direitos, são formados em direito. Tudo isso irá contribuir na obra de Deus. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha uma abençoadíssima escola bíblica dominical. Acesse o nosso site, é www.professoralberto.com.br, e se você quiser ir pessoalmente participar da nossa aula de formação continuada, todo sábado, a partir das 16 horas, nós estamos ali na Assembleia de Deus, Ministério Belém, Campinas, São Paulo. Nosso pastor-presidente, pastor Paulo Freire Costa. Nosso endereço, Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, número 160, Parque Itália, Campinas, São Paulo. Você é o meu convidado. Que Deus continue abençoando sua vida. Fique na paz do Senhor.